Olá, amigos! Estamos ao vivo aqui para o Clube de Membros, né? Sejam todos bem-vindos. Aqueles que não estiverem por aqui agora, né, poderão assistir mais tarde. Hoje nós vamos falar a respeito aí de qual o impacto dos mísseis balísticos na geopolítica. Tema bastante interessante. Obrigado aqui a Rivadavia Jimenez. Obrigado, viu, Rivadavia? Bom, quem vai falar, né, quem vai discorrer sobre o assunto é o nosso amigo aqui, o professor Edilson. Edilson, seja muito bem-vindo mais uma vez para esse excelente tema, essa excelente live a respeito dos mísseis balísticos e os seus impactos, né, na geopolítica. Boa noite, Nelson, muito obrigado e parabéns aí. Isso aqui para o grupo de assinantes, né? É um grupo mais fechado. A gente sabe que aí quem tiver alguma pergunta e quiser fazer, fique à vontade, né? A gente vai tentar seguir aqui a live com as informações mais precisas possíveis. Para isso, a gente vai preparar uma apresentação em sequência de alguns slides e a gente vai interferindo aqui, Nelson, quando você quiser, quando o assinante também quiser fazer uma pergunta, porque na hora, a partir do momento que eu transmitir, eu não vou conseguir ver as perguntas, aí eu gostaria que você pudesse me ir apontando as perguntas aqui. Ah, não, sim, com certeza. Beleza. Perfeito? Então, eu vou iniciar aqui, basicamente aqui falar sobre o tema principal, né? São os mísseis balísticos e a dinâmica dos conflitos navais, e a mudança nos conflitos navais. Por que isso? O que tem a ver o míssil balístico? O que é um míssil balístico e o que ele pode interferir na dinâmica do conflito? Essa é a grande pergunta, né? Eu sempre digo uma coisa, eu sempre gosto de fazer essa live, eu já apresentei um pouco dela junto com o Paulo no Geosmart Brasil, que é um parceiro nosso. A gente falou justamente sobre a questão dos mísseis balísticos, então eu fiz aqui uma compilação de informações, acrescentei algumas coisas aqui para a live de hoje. Tal como lá, eu inicio sempre com uma frase. O Sun Tzu, ele tem uma frase muito importante, que é a seguinte: a suprema arte da guerra é derrotar o inimigo sem lutar. O que isso quer dizer? Você não precisa sempre ter que lutar, basta você impedir que o seu inimigo lute e você já venceu a guerra. Basicamente é isso. Você tem um exército poderoso que te cerca e, de repente, esse exército torna-se inútil para poder conseguir o êxito dele. Isso, por si só, denota uma derrocada nele. Esse tipo de estratégia foi usado no Vietnã, esse tipo de estratégia foi usado no Afeganistão, esse tipo de estratégia está sendo usado hoje no Oriente Médio com maior ênfase, especialmente através dos proxies do Irã, a partir dos países dos quais o Irã tem seus interesses. E nós vamos ver como que isso acontece, né? E aí vem uma pergunta: como é que uma força de porta-aviões se ajusta nessas estratégias de movimentos para evitar a detecção e ataque dos mísseis balísticos? Né? Essa é a pergunta fundamental. Como que um porta-aviões consegue fugir disso? A gente vai conversar um pouco. Primeiramente, eu queria apresentar um panorama de quais tipos de sistemas que nós vamos lidar hoje. O primeiro deles é o míssil balístico. O míssil balístico é aquele míssil que nós conhecemos como os mísseis intercontinentais, é um modelo de míssil balístico. Ele é disparado do solo, ele tem uma trajetória parabólica e ele acerta um alvo. Os primeiros mísseis balísticos da história, eles simplesmente utilizavam a inércia. Você dispara, o foguete lança esse míssil a uma certa distância e ele cai lá no alvo. A grande questão é que esses mísseis eles não tinham tanta precisão. Até então, eles simplesmente eram isso. As bombas V2 alemãs eram nada mais nada menos que um míssil balístico, né? Depois, você tem, com a evolução da tecnologia, você desenvolve sistemas de guiagem e até mesmo de mísseis que lançam dezenas de ogivas que podem cair, cada uma delas pré-programadas para atingir determinados alvos. Esse tipo de tecnologia ele evoluiu muito, então hoje eles são muito presentes. Você tem aquilo que nós conhecemos como normal, que é o míssil de cruzeiro, que é aquele míssil que voa numa baixa altitude. Lembrando que o balístico, ele sai basicamente de órbita, né? Ele sai dali. O míssil de cruzeiro, o Tomahawk, o Kalibr, são mísseis desse tipo. Os russos, agora, mais recentemente, têm emprego mísseis hipersônicos de cruzeiro, né? O próprio sistema de mísseis Kinzhal é um míssil de cruzeiro hipersônico. Ele tem um perfil de voo a baixa altitude considerada aqui dentro de uma altitude de voo comercial ou abaixo dela, tá? E em velocidades muito grandes, velocidades hipersônicas, Mach 5, Mach 6, Mach 10, dependendo do tipo de arma. Esses são tipos de armas empregos para ataques. Entretanto, mais recentemente, também surgem os sistemas dos gliders, ou os planadores.
Eles saem de órbita com foguetes e dali eles lançam uma carga que não é tripulada, não é orientada, é simplesmente um planador que vai em alta velocidade atingir o alvo. Essas são basicamente as tecnologias. Nós vamos focar especialmente nos mísseis balísticos, tá? Essa aqui é a ideia principal nesses que operam aqui. Por que eles são tão interessantes? Nós vamos ter uma ideia daqui. Para a gente chegar lá, primeiramente eu queria voltar um pouco atrás sobre as forças estratégicas da União Soviética e os grupos de batalha dos anos 70 a 90, pelo menos. As forças estratégicas soviéticas, elas eram compostas por bombardeiros, por alas gigantescas de bombardeiros em número de milhares até. Por que a União Soviética fez isso? Se nós pensarmos um pouco, voltarmos um pouco atrás, nós vamos ver que na Guerra do Pacífico, os Estados Unidos derrotou a União Soviética, derrotou o Japão na Batalha do Pacífico, numa das maiores guerras que nós vimos no planeta, né? Uma das maiores batalhas navais da história da humanidade, de ocupações de áreas gigantescas em um curto espaço de tempo, né? O que a gente viu de conflitos da Europa colonizadora durante séculos, basicamente essa guerra se desenrolou por 4 ou 5 anos no Pacífico. Uma coisa muito grande, deslocamento grande de material, pessoal. E a Marinha dos Estados Unidos, ela se fundamentou nas forças de porta-aviões e de grupos de ataque. Antigamente chamavam-se grupos de batalha. Eles eram compostos por escoltas, navios destroyers, cruzadores, submarinos, navios de apoio, navios de desembarque de tropas, navios de transporte de carga. E esse era um poder de deslocamento global, basicamente, de um país dentro de uma frota. Os Estados Unidos conseguia colocar em qualquer ponto do planeta, ainda consegue, uma força militar extremamente descomunal. Um grupo de batalha desse, ele é, por exemplo, bem maior do que uma força militar do que a gente conhece, né? Que o exemplo dele está no porta-aviões, dos seus grupos de escolta. Esses porta-aviões, eles podem chegar a levar até 100 aeronaves. Agora, não é somente ele que é o poder de projeção. Toda a força que o acompanha, ela é muito poderosa, armada com mísseis de todos os tipos, mísseis de cruzeiro, inclusive cargas nucleares podem ser lançadas dos porta-aviões e até dos próprios destroyers, tá? Existem versões de mísseis de cruzeiro que podem transportar cargas nucleares. Além disso, debaixo das águas são as forças de submarino que não aparecem. São armas estratégicas que elas não são mencionadas no deslocamento, mas sempre há pelo menos 2 submarinos de escolta do grupo de ataque, tá? Além disso, ele pode ainda ter um submarino lançador de mísseis balísticos intercontinentais, o famoso míssil de armas nucleares. E mesmo outros tipos de navios, como navios lançadores de mísseis de cruzeiro, submarinos que também acompanham a frota. E o poder de destruição deles é gigantesco. Isso é maior, uma frota dessa tem mais poder do que a América Latina inteira junto, tá? Lembrando que há pelo menos 8 a 10 frotas dessa dentro da Marinha dos Estados Unidos hoje. No auge da Guerra Fria, eles chegaram a operar até 12 navios desses com grupos de batalha completamente equipados. Então, era essa força poderosa que os Estados Unidos tinham para conter a União Soviética e atacar a União Soviética no seu coração. E a União Soviética também dispunha de uma força numerosa de superfície e uma força numerosa de submarinos. E entrou numa corrida com os Estados Unidos com a questão dos porta-aviões. Entretanto, ela nunca chegou a esse poder dos Estados Unidos. A Marinha Americana, ela sempre foi muito mais poderosa, muito mais numerosa. Por uma série de outras questões, até pela necessidade de expansão territorial. Os soviéticos tinham um continente, basicamente uma nação inteira, dentro do próprio continente. Então, isso inviabilizava a necessidade de ter uma força que fosse expedicionária. A ponto de que a maior ameaça à União Soviética constituía-se nos submarinos e nas forças de superfície de porta-aviões que podiam chegar perto do seu litoral e lançar um ataque poderoso com armas e todo tipo de sistemas. Edilson, pois não. O SS-18 fez uma pergunta, né, se o primeiro míssil balístico foi o V2, né? Provavelmente sim. Provavelmente, SS-18. Provavelmente o primeiro míssil balístico tenha sido essa bomba V2, tá? Ele era, na verdade, um míssil balístico. Para poder te dizer, ele era, na verdade, um míssil balístico. Operacionalmente, tiveram vários outros tipos de armas, tá? No próprio fim da guerra já havia muitos sistemas. O que é interessante é que essas tecnologias elas foram muito desenvolvidas, né? Depois a gente pode entrar em detalhes sobre os primeiros mísseis lançados de submarinos também, utilizados ainda na Segunda Guerra Mundial, tá? Mas essa evolução ela veio depois com o tempo. Pessoal, isso aqui não é vinho não, tá? Isso é de uva, só para vocês saberem. Ô, Edilson, você vai continuar aquela apresentação, não? Vai colocar lá na tela? Sim. Tá. Eu vou dar uma continuidade nela aqui. Tá. E o que acontece? A gente olha para as frotas soviéticas, esse aqui é um caso no porta-aviões Kiev,
tem o nome de Kiev, né, que é a capital da Ucrânia, ele não é considerado um porta-aviões, os próprios soviéticos chamavam ele de cruzador de convés contínuo. Eles eram navios que tinham capacidade de operação de aeronaves, tá? Eles podiam operar aeronaves, aqui eles tinham aeronaves de pouso e decolagem vertical e helicópteros, porém, se vocês observarem nessa área, vocês vão ver lançamento de mísseis. Qual era a grande função da força de porta-aviões soviéticas? Muito diferente do que se imagina, esses navios, que são chamados cruzadores de convés contínuo, eles, na verdade, eles tinham uma função de abater porta-aviões americanos. A União Soviética viu que ela não conseguiria, nem em economia, nem na tecnologia, conseguir produzir uma força de porta-aviões segura, até porque não havia mares e portos para isso. Então, eles saberiam que num conflito global, o que ia decidir seriam as forças estratégicas de bombardeiros e os submarinos que estariam embaixo d'água. Havia uma previsão de que a força de superfície seria aniquilada em 48 horas. Não haveria navios de forças militares na superfície, nem dos Estados Unidos, nem da União Soviética, devido ao extremo poder de fogo. Nem mesmo bases aéreas de operação na Europa. Teriam que se utilizar unidades irregulares, como pistas de carro, rodovias, porque as bases aéreas seriam devastadas pelos ataques nucleares. Mas esses navios, eles tinham uma função muito clara, dar a resposta à força de porta-aviões, né? Então, eles teriam que chegar muito rápido no local, a força de caças era basicamente para impedir o ataque dos grupos de defesa do porta-aviões, com seus caças, e deixar passar por trás a força de bombardeiros estratégicos soviéticos, que transportariam aí as armas para abater a frota na superfície. E depois lançar um ataque nuclear, que seria ou por ICBMs, mísseis balísticos intercontinentais, ou pelos próprios bombardeiros que sobrevivessem aos ataques. E era uma guerra prevista para acontecer em coisa muito menor do que uma semana, porque saberia que depois disso não haveria mais nada a ser destruído ou algo a ser conquistado. Essa era a dura realidade. Esses porta-aviões, por exemplo, eles tinham uma previsão de vida útil de 36 horas num conflito global. Era o tempo que eles almejavam que ele poderia sobreviver e criar algum dano para o adversário. Pois bem, esses números evoluíram e os soviéticos tentaram fazer navios maiores. Essa é a classe, atualmente, o almirante Kuznetsov, russo, né? Ele emprega hoje aeronaves muito modernas. Ele foi o último grande projeto colocado em prática. Havia um projeto de um navio ainda maior, que é a classe Ulyanovsk, que transportaria mais aviões, seria mais ou menos do tamanho dos atuais porta-aviões americanos, mas que não foi para frente. De toda sorte, a União Soviética ela não conseguiu desenvolver uma força de superfície e sabia que não seria capaz de fazer isso, porque despenderia um recurso astronômico, como os Estados Unidos dispõem. Hoje gasta-se muito com a força de superfície, mesmo sabendo do poder dela. Agora, a força de superfície não era somente o porta-aviões, e esse era o grande problema. Você precisaria ter uma frota gigantesca e sistema logístico dos quais a União Soviética não dispunha. Os Estados Unidos têm basicamente uma base naval a cada país que faz litoral no planeta. Então, eles conseguiriam chegar facilmente a qualquer lugar do planeta com apoio logístico. E isso não era a condição dos soviéticos, eles tinham noção disso. Então, o que eles apostavam? Na força de bombardeiros. Aqui tem duas aeronaves Tupolev 22, M3, que são típica aeronave que foi empregue nisso. A força estratégica russa, eles transportavam